Olá, 12 de agosto de 2020, quarta-feira. Hoje o assunto mais importante é o fato do Tribunal de Justiça de São Paulo ter proposto ao governo do estado um aumento de 6 bilhões e 800 milhões de reais em seu orçamento anual, na comparação com os valores vigentes. Trata-se de um aumento de 55% na proposta para 2021. Rapaz, é uma coisa absurda. Isso ainda vai ser examinada pelo Mauro Ricardo, que é o secretário do Orçamento e Gestão, e pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que tem até o fim do mês para entregar o projeto do orçamento do ano que vem para a Assembleia Legislativa. Nos últimos 3 anos, o orçamento do Judiciário Paulista, que abrange todas as varas e comarcas do estado, ficou entre 11 bilhões e 600 milhões de reais e 12 bilhões e 300 milhões de reais. A proposta prevê um recurso total de 19 bilhões e 100 milhões. Só nas despesas com o pessoal, a proposta é aumentar o orçamento de 9 bilhões e 700 milhões para 14 bilhões e meio. Dados do Conselho Nacional de Justiça do mês de abril, o mais recente que foi divulgado, mostram que dos 760 desembargadores paulistas que contam na folha de pagamento do órgão, 498 receberam salário líquido acima do teto, que é de R$ 35.400. A média de remuneração líquida da categoria em São Paulo é de R$ 39.200. Houve pagamentos que já passaram de R$ 90 mil. É uma gente absolutamente fora da realidade. E não é dizer assim, olha, esse pessoal está fora da realidade brasileira. Não, fora do mundo. É uma gente que está na Lua, no planeta Marte. Como é que pode pedir um aumento de 55% no dia em que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou um plano para tentar equilibrar as finanças, porque vai perder 10 bilhões de reais, sei lá, na sua arrecadação. Os caras pedem um aumento de 55%. Dinheiro público. O trabalhador está desempregado, ou está perdendo o emprego, ou está tendo a renda reduzida no emprego com autorização legal. E esses caras querem um aumento desse tamanho. É uma gente sem alma, fora da realidade do mundo. O mundo inteiro está em pandemia, o mundo inteiro está se preparando para uma recessão, e esses caras estão querendo um aumento de 55% dos seus vencimentos. Olha, tinha que ser preso todo mundo que faz uma proposta imoral como essa. Espero que o governador enfrente isso e não dê esse aumento pedido. Tinha que ter dado, tinha que ter proposto uma redução dessa despesa, né? Bom, e olha, mais uma notícia que é gerada na justiça, né? Em meio a uma sentença de 115 páginas da primeira vara criminal de Curitiba, dada após uma denúncia contra 9 pessoas por furtos qualificados e roubos majorados, chamou a atenção a frase repetida 3 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes. Seguramente integrante do grupo criminoso em razão da sua raça, a juíza Nes Machalek Zarpelon se referiu assim a um negro chamado Natan Vieira da Paz, réu primário, sem nada anotado de seu comportamento de mal, um homem de 42 anos, condenado a 14 anos e 2 meses de reclusão. A esse ponto chega o racismo no Brasil. Aí dizem que aqui tem um convívio de raças. Convívio de raças com uma decisão de uma juíza dessa. E o que é que vai fazer com a juíza? Vão fazer o quê? Vão dar uma suspensão de 15 dias? Vão proibi-la de julgar negros, amarelos e índios? Só pode julgar brancos? Pelo amor de Deus, né? Bom, nesta data também aconteceu mais um pedido de demissão da equipe econômica do governo federal. Salim Matar, né, dono da Localiza, secretário das privatizações
da equipe econômica, chefiada pelo Paulo Guedes, pediu demissão e saiu atirando. Disse uma frase que serve para você casar, inclusive, com o meu primeiro comentário. Não querem privatização porque acaba com o rio da corrupção. É isso aí. Realmente, a privatização no Brasil é muito difícil, é super necessária para liberar um pouco o bolso do pagador de impostos, mas o Congresso não deixa passar porque as estatais são fonte de corrupção, fontes de desvio de recursos. Ninguém está interessado em que se privatize. E aí vem sempre falar de patrimônio público. Não é patrimônio público, não. É o patrimônio pessoal das elites que dirigem o Brasil. Também foi demitido, aliás, pediu demissão, Paulo Webel. Antes já tinha pedido, o Marcos Sintra foi demitido, o Mansueto Almeida, que para mim foi a maior perda da equipe econômica, também já tinha saído, e hoje o mercado desabou, né? É claro. O mercado se fia muito numa das promessas do Bolsonaro. O Bolsonaro firmou a sua campanha eleitoral em 3 pilares solidíssimos na opinião pública na época. O combate à corrupção e ao crime organizado e o saneamento das contas públicas no 3º pilar, que seria uma economia liberal. O Paulo Guedes é o fiador de uma economia liberal. O Paulo Guedes foi chamado exatamente como homem da linha de Chicago, né? Tem aquela história do almoço, não existe almoço grátis e tal, e continua no cargo, só que agora está na dependência do que é que o Bolsonaro vai resolver em relação a uma reivindicação grande que, segundo Paulo Guedes, disse publicamente, está chegando no ouvido do Bolsonaro através de alguns assessores, ou seja, o Paulo Guedes não é mais o posto Ipiranga falado, e agora ele é um imposto Ipiranga, porque ele está propondo um imposto aí à ressurreição da CPMF, né? E aí querem furar o teto de gastos. O Bolsonaro, que já jogou o Moro no lixo, aliás, no lixo mesmo, está tentando destruir a reputação do ex-juiz, que fez um acordo de volta aos braços confortáveis do Centrão. Como é que é, o general Heleno? Não, como é que é? Não sobra um, meu irmão, lá no Centrão, é? Hein? Será, hein? Agora, o Bolsonaro está ouvindo a cantiga da sereia do desenvolvimentismo, de assessores do próprio Paulo Guedes, de deputados do Centrão, de generais, né? E aí o próprio Paulo Guedes reconheceu isso e disse que se for furado o teto de gastos, o Bolsonaro poderá ser jogado num caminho sombrio. Pode chegar ao impeachment. Foi uma espécie de ameaça velada, que parece que não pegou muito bem, mas e daí? A verdade é que o Paulo Guedes não tem autoridade, não tem jeito de ficar no governo se o teto de gastos for furado, se não houver nenhuma economia. Aliás, o terceiro pilar, que seria a reforma tributária, também foi para o lixo. E também foi para o lixo o Paulo Webel, que pediu demissão. Bom, é outro pilar que desaba e o governo Bolsonaro fica sustentado por tudo o que ele combateu. Agora, o Bolsonaro já está acostumado a mentir. Ele é chamado pelos seus adoradores, por aquilo que o Felipe Moura Brasil chama de gado, também o Nando Moura chama de gado, como mito. Mito é uma mentira no dicionário, simples assim, mentira. E os adversários usam um N no meio, minto. Agora, ele comprovou os 2 apelidos ao se referir, depois da alta do desmatamento da Amazônia, que não há incêndios na Amazônia, não há desmatamento na Amazônia. A Amazônia é uma mata virgem, e o Brasil é criticado de maneira injusta por outros países do mundo que têm interesse na região. Isso aí é uma lorota
da esquerda, mais uma lorota do PT, que o Bolsonaro adotou, e é um dos mitos do bolsolulismo, a nova religião de André Mendonça. Sabemos o quanto somos criticados de maneira injusta por muitos países do mundo. Nós, com perseverança, com determinação e com verdade, devemos insistir. Essa região é muito rica, é praticamente o que sobrou do mundo no tocante à questão ambiental e riquezas naturais. Vamos resistir, disse Bolsonaro a outros presidentes dos países amazônicos numa reunião virtual. A frase foi traduzida simultaneamente. Em nenhuma tradução dessa tem a força do uso das palavras mito e minto. O mito mente, tá certo? Bom, por exemplo, como é que o mito mente? Recentemente foi produzido no Ministério da Relação do Governo com o Congresso, foi reproduzido um ranking dos governadores que aos quais o Bolsonaro quer transferir a culpa pela atuação desastrosa do Estado brasileiro em relação ao combate à Covid-19. Eu já falei que a Covid-19 é um problema mundial. Falei quando eu me referi à alienação, à desumanidade, à perversidade dos altos magistrados das Supremas Cortes, me referindo especificamente ao pedido de aumento de despesas feito pelos 700 e tantos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora eu me refiro da mesma forma ao Bolsonaro. Eu me lembro que no começo do debate sobre a Covid, quando o Brasil começou a aparecer com a possibilidade de assumir um lugar importante no ranking, o Bolsonaro usava o argumento correto de que o número certo para medir a natureza, a qualidade do combate à Covid não é um número absoluto. Você não pode comparar o Brasil com, sei lá, Alemanha, Espanha, Itália, com a China até pode, né? É 1 por 100 mil, não é um número absoluto. Agora, sai do Palácio do Planalto, no qual, teoricamente, quem manda é ele, um ranking em que o primeiro governador que aparece como possível culpado para livrá-lo da culpa no debate eleitoral é o João Dória, porque São Paulo está em primeiro lugar. São Paulo está em primeiro lugar em números absolutos. Inclusive a capital, São Paulo, já está caindo o número de mortos e de casos. São Paulo, na verdade, se for usar o critério que ele exigiu na época para o Brasil, 1 por 100 mil, São Paulo está em 19º lugar, comparado com os outros 25 estados e o Distrito Federal. Está muito longe de ser o primeiro lugar. Agora, o Bolsonaro continua debochando da Covid, né? E a Covid chegou a 3 milhões de casos, 100 milhões de mortos. Não conheço ninguém que não tenha alguém próximo que tenha morrido de Covid, né? Não conheço ninguém. Aliás, eu não estou saindo de casa, também é mais difícil deparar com isso. Agora, o próprio Bolsonaro, que fica por aí se jaquitando de ter sido curado pela cloroquina, o que é mentira, a cloroquina não cura nada, cura não, ajuda a tratar malária, lúpus, mas não tem nada a ver com Covid. Agora tem um caso na família. É a senhora Maria Aparecida Firmo, de 80 anos, que estava internada no Hospital Regional de Ceilândia, que é a avó da senhora Michele Bolsonaro, a primeira-dama, a avó materna. Parece que a relação lá nessa família não é lá muito próxima, porque a avó materna morreu num hospital público, se não é nenhuma referência, né, no combate a doenças respiratórias, então vai saber por quê, né? Bom, o João Dória, governador de São Paulo, também testou positivo para a Covid. Hoje tem
jogos no Campeonato Nacional. O meu time, o Flamengo, vai jogar com o Atlético Goianiense. E vai ficar o Atlético desfalcado de 4 jogadores titulares com Covid. O jogo São Paulo e Goiás foi adiado do domingo porque 10 foram testados do Goiás e testados positivos em Covid. Eu já falei aqui de pessoas muito próximas a mim, como, por exemplo, meu amigo José Gomes Pinto, amigo de infância, que morreu. Eu tenho um tio irmão da minha mãe, tio Quincas, que está no hospital público em Cajazeira, no sertão da Paraíba, numa UTI. Felizmente não está num estado grave, mas corre risco. Quer dizer, eu acho que todo mundo tem uma pessoa próxima que ou foi contaminada ou morreu de Covid. Então essa história de cartório que diz que não morreu, de que é mentira, esse número de 100 mil e de 3 milhões são mentirosos, isso tudo é história para boi dormir, né? Pois é. Vamos acabando por aqui, meu tempo se esgotou e eu vou me despedindo de você até amanhã, quando voltarei a incomodá-lo aqui com o meu vídeo, né? Direto ao assunto. E aproveito para lhe pedir que, se você gostou, dá um like. Se gostou muito, aconselhe alguém a me seguir. Se não gostou, pode dar dislike, pode comentar, se possível com um mínimo de elegância, né? Em pé, e só a verdade nos salvará.